Olá, alunos. Então vamos seguir nossa maratona aqui de Química Orgânica, né? Então, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Então, essa nomenclatura ela serve de base para toda a nomenclatura orgânica, de todas as funções, tá? É extremamente importante esse assunto aqui. Tranquilo? Já começamos ali com uma anedota, né? Que daqui a pouco nós iremos entender. Então, a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia normal. Então, a nomenclatura orgânica ela inicialmente começou com o chamado nomenclatura usual. Então, cada um que descobriu um composto ia lá e colocava um nome, normalmente associado à origem da substância, né? Aí a IUPAC resolveu, dada a variedade de compostos orgânicos, padronizar. Então, quando a gente fala nomenclatura oficial da IUPAC, a gente associa a essa constituição aqui. Então, o nome de um composto tem um prefixo, um infixo e um sufixo. No caso do hidrocarboneto é sempre O. A gente vai ver que esse sufixo aqui vai mudar de função para função. Então, hidrocarboneto é a nossa principal função orgânica, né? E teremos outras, então, onde vamos mudar essa terminação aqui principalmente. Então, vamos entender o papel de cada termo desse aqui no nome do composto. A ideia principal que você tem que entender é que a IUPAC ela desenvolveu uma nomenclatura de tal forma que, dado o nome do composto, qualquer um dado com as normas, né, sabendo essas normas, consegue montar sua estrutura, sua forma estrutural. E vice-versa. Dado uma forma estrutural, qualquer pessoa que tenha essas normas consiga dar o nome correto a esse composto. Então, daí a sua chamada nomenclatura oficial da IUPAC. Então, primeiro o prefixo. Então, ele vai indicar quantos átomos de carbono tem na cadeia principal. Então, a cadeia normal, a gente vai ver que ela já é a principal. Então, tem uma diferença entre cadeia principal e cadeia carbônica, ok? Então, na cadeia normal, você só tem a cadeia carbônica, já é a cadeia principal. Isso é importante depois que a gente for trabalhar as cadeias ramificadas. Então, gente, aqui vamos lá. Se a cadeia tem apenas um carbono, a gente utiliza o prefixo met. 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. Esses 4 primeiros prefixos são realmente diferentes do nosso cotidiano. Então, realmente vai ter que lembrar, vai ter que decorar. Mas a partir do quinto, você vai observar que segue aquela composição matemática, né? De ordem. Então, o número 5, 5 carbonos é pente, de penta, né? 6, hexa, de hexa. 7, hepta. 8, oct. 9, non, né? 10 é dec. Aqui até quanto você tem que saber? Normalmente eles cobram até 12. Então, você tem um dec, que é 11, e duodec, que é 12. Ok? Normalmente não se cobra lá com mais que isso. O termo intermediário. O termo intermediário ele vai indicar o tipo de ligação que ocorre entre os carbonos. Então, como a gente destacou na aula anterior, a questão da classificação dos hidrocarbonetos, né? Lá os infixos, an, em, in. Então, a gente vai usá-los aqui, ó, na nomenclatura. Então, isso não só para os hidrocarbonetos, a gente vai ver que é para qualquer composto orgânico. Se na cadeia, só tem cadeia principal, só tem ligações simples, então o infixo é an. Se tiver uma única ligação dupla, é em. Uma ligação tripla é in. E aí a gente tem os múltiplos, que indicam a quantidade de duplas. Por exemplo, 2 duplas, dien. Se fosse 3 duplas, trien. Ok? Fossem 2 triplas, diin. Ok? Então, fácil. Então, o prefixo vai indicar quantos carbonos tem e o intermediário, o infixo, vai indicar o tipo de ligação. E, obviamente, a terminação, que é o sufixo, que a gente chama, ela vai indicar a função. Por enquanto, a única função que nós vamos trabalhar é hidrocarboneto. Então, sempre terminará em O. Ok? Então, como é que é constituída a nossa nomenclatura? Olha esse composto aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 3 carbonos na cadeia, né? Então, o prefixo é o prop, para indicar 3 carbonos. O infixo, não tem uma tripla aqui? Então, o infixo é in, para indicar a tripla. E como é um hidrocarboneto, ó, moleza, né?
Então, cadeias pequenas são muito fáceis. Essa aqui, quantos carbonos tem aqui? 2, ó. Então é et. Aqui é só você se acostumar com esses termos, vai consultando sempre que precisar. Tem uma dupla, é N. E o hidrocarboneto sempre vai terminar em O. Mais um aqui, 5 carbonos, ó. Então é pent. Tá vendo? Só tem ligações simples entre os carbonos, então é AN. E O, que é hidrocarboneto. Então, de maneira bem simples, essa é a nomenclatura mais fácil que tem. Dá um tempo aí para vocês fazerem. Olha só, esse aqui, na verdade, a gente tem uma exceção, uma exceção às condições normais aqui. O que acontece? Se eu for dar o nome desse composto aqui, ó, 4 carbonos, é but, tem uma dupla, é en, e O, que é hidrocarboneto, separando aqui. Mas esse composto também tem 4 carbonos, também é but. Também tem uma dupla, que é en, e é O porque é hidrocarboneto. Só que vocês perceberam que eles são compostos diferentes? Uma dupla está aqui na ponta, ó, o outro está aqui no meio. Então são compostos diferentes. Então quando acontece isso, é necessário indicar em qual local está essa dupla. Então quando existe mais de uma possibilidade de localização da ligação dupla, no caso aqui, devemos indicar o número do carbono que ela se localiza. Ok? E essa regra ainda tem outra coisa, não é qualquer número. Eu tenho que ver a numeração que indica a extremidade mais próxima dessa dupla. Porque a regra diz o seguinte, quando eu tenho que indicar alguma coisa, a gente vai ver que vamos ter que indicar outras coisas além da ligação dupla. Essa numeração tem que ser a menor possível para essa coisa. Então, por exemplo, para a ligação dupla, se eu numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, então ele estaria entre o 3 e o 4, eu digo que ele está no 3, a ligação dupla. E se eu numerasse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, a ligação dupla está entre o primeiro carbono e o segundo. Então, eu digo que ela está no carbono 1. É sempre o primeiro carbono que antecede a dupla. Então, o nome desse composto, eu digo aqui que ele está no carbono 1. Ó. Então, o nome correto é ter que escrever but 1 N. Esse 1 está dizendo onde está o en, onde está a dupla. A mesma coisa aqui, ó. Observe que esse composto, se eu numerar para cá, 1, 2, 3, 4, está no 2. Se eu numerar ao contrário, 1, 2, 3, 4, também estaria no 2. Então, empatou. Empatou tanto faz. Então, siga a ordem numérica normal, né? Então, agora essa dupla aqui está no carbono 2, ó. Então, 2N. Então, o nome desse composto é but 2N. Então, são dois compostos diferentes. But 1N, but 2N. Então, aí o PAC recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. O que significa isso? Que antigamente também é aceitável. Em vez de colocar aqui antes, você coloca antes do nome. 1 buteno, 2 buteno. Ou no final, buteno 2, buteno 1. Ok? Sempre com hífen separando. Ok? Mas aí o PAC ela recomenda que seja exatamente antes do que ela indica. Então aqui o END, a 1 indica o N, é a dupla. Tranquilo? Então isso dificultou um pouquinho mais. Então esse composto aqui, veja bem, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é hexa. Tranquilo? A numeração. Observe que se eu numerar aqui 1, a primeira dupla eu já acho. Se for aqui 1, 2, a primeira dupla está no 2. Então a extremidade mais próxima da primeira dupla é daqui, ó. É de en, né? Então a numeração vai começar daqui. Ok? Para dar o menor número para as duplas. Então, ela está no carbono 1 e no carbono 4. Então, 1,4. Ok? Então, hexa 1,4 de eno. Aqui é a forma de traços desse composto. Desculpa. Aqui é uma outra cadeia, né? Não foi a representação, pensei que tinha feito. Então aqui, quanto seria essa cadeia aqui? Ó? Penta, que são 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A dupla, o N e o O. A dupla, ó, 1, 2. E se fosse daqui, ó, 1, 2, 3. Então do lado de cá que começa a numeração. Tem que saber identificar corretamente a extremidade que começa a numerar. Obedeça essa regra do menor número. Então, o nome do composto penta 2N. Tranquilo, gente? Tá
fácil, né? Só prestar atenção. Então, para entender nossa piadinha lá, né? O martelo, qual o nome desse composto aqui, ó? 3 carbonos, prop. Uma tripla, ino, né? Então, martelo, propino. E aqui a tesoura, 3 carbonos, an, propano. Então, tesoura, propano. Gostaram? Hidrocarbonetos alicíclicos, lembra? Cadeia fechada, não aromático. Então, os compostos alicíclicos, eles, na verdade, recebem a mesma nomenclatura, só que tem o prefixo ciclo na frente. Então, aqui, né, prop, 3 carbonos, an, só ligações simples, e o, hidrocarboneto. A única coisa que mudou é porque a cadeia é fechada, então é ciclopropano, antes do nome. Olha esse aqui, 4 carbonos, então a cadeia fechada é cíclica, né? Então ciclo na frente, ó. 4 carbonos, but. Tem uma dupla, en. E é hidrocarboneto, ó. A cadeia fechada, uma coisa interessante, você vai perceber, é que onde eu colocar essa dupla, por onde eu começo a numerar? Exatamente a partir da dupla, então ela sempre será 1, então não preciso indicar. Tanto faz aqui, aqui ou aqui, ela vai ter o mesmo nome, ciclobuteno, diferente da cadeia aberta, ok? Então vamos lá exercitar um pouquinho, né? Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Entretanto, sua importância se deve ao fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Analise as seguintes afirmações. Então, isso, como eu falei, a função orgânica é extremamente importante, porque na verdade ela é a base. A partir dela, são os derivados do petróleo, né, basicamente são hidrocarbonetos. E aí eu faço reações químicas e vou ter essa variedade tão grande de chamados derivados do petróleo. Ok? Então, o que ele afirma aqui? Ó, os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Então, alcanos realmente são abertos, né, acíclicos. Cuidado para não misturar os termos, né? E saturados. E apresentam cadeia aberta e ligações simples entre os carbonos. Verdadeiro, né? Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, também são abertos, contendo uma ou mais ligação dupla em sua cadeia carbônica. Não, o alceno é só uma ligação dupla. Por isso que é falso. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, tudo bem, contém uma ligação tripla em sua cadeia. Verdadeiro, os alcinos. São exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente. Metano, ao an aqui, então é um alcano. O acetileno é o nome usual do etino, é uma substância muito conhecida no comércio, acetileno. Aí o nome oficial do acetileno é etino, é um C-C, então tá falso, né, que ele falou que é um alceno. E o etileno é o eteno, que é o trocou aqui então é falso, ok? Algumas substâncias você vai ter que se familiarizar também com o seu nome usual, porque é muito corriqueiro no comércio, ok? É que nem quando a gente vai comprar lá na farmácia um frasco de acetona, né? Todo mundo chama de acetona, mas o nome oficial não é acetona, a gente vai ver, é propanona. Ninguém nunca ouviu falar, mas é esse o nome oficial da IUPAC. Então, os hidrocarbonetos são compostos binários, constituídos apenas por hidrogênio e o não metal carbono. Há milhares desses compostos e uma classe importante deles são os alcanos, cuja fórmula geral é CnH2n mais 2. Para um alcano não ramificado, com o número de átomos de carbono igual a 10, o nome desse hidrocarboneto. Então, com o número de hidrogênios igual a 10. Então, vem aqui e substitua, CnH2n é 10. Não é isso? Ele está falando que é o número de hidrogênios. Então, quanto que é o N aqui? 4. Então, C4H10 é o nome do composto. C4H10, o nome já diz tudo. 4 carbonos é but. Se é um alcano é an. E ó. Então tá aqui, ó, o butano. Ok? A análise elementar de um hidrocarboneto mostra que ele é composto de 20% de hidrogênio e 80% de carbono em massa. Então isso aí é a chamada fórmula percentual, né? Trabalhado muito lá em cálculo estequiométrico. Então como é que eu obtenho a fórmula molecular, né? Composto abaixo. Então a fórmula molecular, eu pego a porcentagem e divido pela massa
molar de cada elemento. O hidrogênio é 1 e do carbono é 12, né? Então, ó, 20 dividido por 1 e o 80% de carbono dividido por 12. Quando eu faço essa divisão, aqui é massa e aqui é gramas por mol, né? Então, eu vou ter um número de mols aqui, ó, 20 e 6,6, que é um número picado. Então, eu faço o quê? Divido pelo menor número para obter números inteiros. Então, aqui é a porcentagem mol, que é o número lá de átomos, ó, C1H3. Então, o que nós temos aqui? Se eu olhar esses compostos aqui, ó, o composto tem que ser múltiplo de C1H3. Então, aqui o eteno, eu faço a estrutura dele e vou obter a fórmula C2H4. Então, não é, né? O benzeno, C6H6. O etino, C2H2. O etano, C2H6. Está aqui, ó. Ele é múltiplo de C1H3. Porque a fórmula mínima vai ser a menor proporção. Então, eu pego o múltiplo dela, da série, que vai ser o composto. Ok? E aí ele confundiu, colocou aqui o metanol. Opa! Aqui está errado. Metanol. E aqui está o etanol. Mas nem é hidrocarboneto, né? Então está até descartado qualquer possibilidade de ser ele. A substância que tem fórmula mínima CH2N e cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono é. Então, observe, se a fórmula mínima é CnH2N, 2 fora do parênteses N, como é que eu escrevi isso? É CnH2N. Se o N é 3, ele vai ser C3H6, que é o propeno, né? Ok? Preste atenção nessa questão aqui, ó. Escreva o nome do composto. Então ali está uma maneira de condensar, de simplificar a fórmula, ok? Porque aqui, ó, você tem CH3 traço CH2 4. O que é esse 4 aqui fora? Esse 4 aqui fora é 4 vezes o CH2. Aí o CH dupla, né? E o CH3. Então aqui essa dessimplificação. Eu tenho que dessimplificar para obter as características do composto, ó. CH3 eu coloco 4 vezes o CH2 e aí vem o CH e o CH3, ok? O nome desse composto segundo a IUPAC, então tem que numerar, né? São 8 carbonos, oct, né? A numeração vai vir aqui, ó, da direita, que está mais perto da dupla. Então tem a dupla, aonde está a dupla? Começando ali da direita. Dupla no carbono 2. E oct é hidrocarboneto, então oct2N, ou 2-octeno, né? Agora vamos fazer bastante exercício, que essa parte é extremamente importante e é base para toda a química orgânica. Se não souber essa nomenclatura, não sabe mais nada.